esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Então, galera, agora nós vamos dar continuidade à nossa matéria de biologia vegetal. Nós vamos trabalhar agora com fisiologia vegetal. Na aula passada, nós vimos todos os grupos que se divide o reino das plantas. Vimos as briófitas, vimos as pteridófitas, vimos gimnospermas e vimos angiospermas. Agora o nosso desafio é entender um pouco da fisiologia, do que acontece dentro das plantas, certo? Então esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Primeiro, o que é fisiologia? Então, ela é a parte da biologia que estuda o funcionamento do organismo, né? Então, a nutrição vegetal, o crescimento, os hormônios que tem, que nós vamos ver, e a floração. Então, isso é que a gente considera e chama de fisiologia vegetal. Então, é essa parte da ciência vegetal que a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje. É isso que nós vamos debater, tá certo? Então, a primeira coisa é a gente pensar na nutrição vegetal. A gente tem elementos químicos que são essenciais às plantas e a gente divide em macronutrientes e micronutrientes. Entre os macronutrientes, a gente considera aqueles elementos químicos que a planta precisa em quantidade grande. E os principais macronutrientes são o hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio. Então, esses aqui são elementos químicos que a planta precisa em grande quantidade. Entretanto, a gente tem outros elementos que a planta precisa também, mas em pequena quantidade. E esses são os micronutrientes. E são eles o cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, o cobre e o níquel. Então é importante a gente ver essa diferença de macro e micronutrientes para que a gente consiga identificar qual que é qual. Muitos fertilizantes, inclusive, trabalham com o uso de macronutrientes. O mais famoso, que é o NPK, ele trabalha fornecendo para as plantas daquele determinado local nitrogênio, fósforo e potássio. Ok? Então vamos lá. Então, em cima desses elementos químicos, nós temos os principais constituintes das moléculas orgânicas, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Esses aqui são os principais constituintes das moléculas orgânicas das plantas. O cálcio é importante na constituição da lamela média, que na fisiologia vegetal a gente vai ver melhor isso daqui. Já o K é o regulador da pressão osmótica no interior da célula vegetal. Então é importante ter atenção aqui, porque o potássio joga um papel importante na pressão osmótica, para acontecer a osmose que a gente estudou lá no primeiro ano. E o magnésio, né, é componente da clorofila. E ele tem um papel fundamental aqui por isso. Aqui a gente tem os micronutrientes, já falamos dele, e eles são muitas vezes cofatores de enzima. E é por isso que é necessário para a planta em quantidade tão pequena, certo? Então, o macronutriente é o que precisa com grande quantidade, tem funções muito específicas, como a gente viu aqui, e os micronutrientes é que precisa basicamente para ser cofator de enzima, para que as reações possam ocorrer. Beleza? Então, vamos lá. Na nutrição vegetal, a gente precisa, por exemplo, corrigir os solos deficientes em nutrientes, para garantir que esses nutrientes que nós falamos aqui, ó, possam estar presentes na planta e ela não tenha problemas de desenvolvimento. Na engenharia agronômica, a gente trabalha muito com isso para identificar, por exemplo, no café, pelas características do vegetal, a gente sabe qual macro ou micronutriente está fazendo falta naquela espécie, né? Então é muito comum o pessoal da agronomia trabalhar com isso. Então a gente tem adição de adubo orgânico, que pode ser resto de alimento, resto vegetal, fezes de animais, se possível animal herbívoro, e isso aí vai fornecer esses nutrientes. Porque no processo de decomposição biológica vai ter a liberação desses elementos. Aí esses elementos passam a estar presentes no local e, por consequência, ajudam no desenvolvimento das plantas. Então é por isso que a gente coloca adubo
orgânico nas plantas, nos vegetais, porque durante a decomposição eles vão liberar esses elementos que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Quais elementos? Esses que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Já os adubos químicos, eles têm sais minerais e principalmente NP e K, como eu já comentei. Agora é importante ter atenção, porque o excesso de adubo químico pode causar contaminação de lagos e rios e problemas para a saúde humana. Então, o uso de adubo químico tem que ser feito com muita cautela e só com a devida necessidade. Nada de usar adubo em excesso, para não causar contaminação excessiva de córregos, lagos, inclusive de animais que dependem da sobrevivência no solo, né? Então tem que ter atenção a isso. Bom, na nutrição vegetal, como que a gente tem, então, a absorção de água? A absorção da água e dos sais vai pelas raízes, como a gente já sabe, já viu. E aí você tem a zona pilífera da raiz, né? A gente tem aqui o pelo absorvente, e aí você tem a água se locomovendo em direção ao xilema, né? O xilema a gente já viu que é por onde vai a seiva bruta. Então, você tem ali o caminho do simplasto, que passa por dentro das células via plasmodesmos, que são esses buraquinhos aqui de comunicação celular, que é importante ser lembrado de vez em quando. Eu já vi cair questão perguntando o que é plasmodesmo, que é esses buraquinhos aqui, ó, para comunicação celular. Então você tem a água se locomovendo através do simplasto ou pelo apoplasto, passando aqui pelas células ou pela parede celular, de maneira a conseguir chegar aqui, lá no xilema propriamente dito. Quando chega na endoderme, essa aqui é as células endodérmicas, as células, então, elas contêm suberina, elas têm as estrias de Caspari. Essas estrias casparinas, que estão aqui presentes, elas vão fazer a seleção dos sais minerais que entram no xilema. Então, aqui tem tipo filtro, regulando, inclusive, a quantidade de água que pode entrar no xilema. E por isso que quando tem água demais em volta da raiz, fica úmido e a planta não absorve. Então, ela absorve o que precisa através do simplácido e do apoplasto. E essa nutrição vegetal se dá da seguinte forma que a gente está vendo aqui na imagem. Então, a estria casparina ou a estria de Caspari, ela vai fazer a filtração e regula a quantidade de água também para a entrada aqui dentro do xilema. Então, a água e os sais minerais que vão entrar no xilema para serem levados até as folhas para a realização do processo fotossintético, eles vão passar dessa forma aqui até chegar lá dentro do xilema. Beleza? Se tiver com dúvida, visualiza aí para entender a diferença de simplasto, apoplasto e saber a importância da estria de Caspari. Beleza? A condução da seiva bruta é através de pressão positiva. Então, se a gente pensa, por exemplo, na capilaridade, olha que interessante, a questão do mercúrio, ele acaba se locomovendo, mostrando que existe uma pressão positiva dentro da raiz, né? Então, essa pressão positiva, ela acontece especialmente por algumas teorias que nós vamos ver, né? A mais aceita, mas que explica a condução da seiva bruta. Então, nós vamos perceber que existe uma pressão positiva que faz com que exista capilaridade e essa seiva seja capaz de vencer a força da gravidade e subir. Então, na nutrição vegetal, a gente tem as teorias existentes para tal, né? E a gente tem algumas que vão ajudar a gente a entender como que se dá essa condução da seiva bruta da raiz para as folhas. Então, qual que é a grande pergunta? Que é como que a água sobe até as folhas. Então, a gente tem coisas que acontecem, né? E que juntas ajudam a explicar. A pressão positiva da raiz, que a gente acabou de ver aqui, a pressão positiva dela. Como que se dá? O transporte ativo dos sais minerais para dentro do xilema, né? Como a gente acabou de ver ali através do simplasto e do apoplasto, então está tendo uma diferença de pressão positiva que faz com que esses nutrientes possam chegar até o xilema. Então a gente tem uma pressão positiva na raiz e a água penetra do solo para o xilema por osmose. Então ela vai do solo e vai passando ali pelo simplasto e pelo apoplasto através de osmose. Então a gente tem uma diferença, portanto, de pressão positiva que faz com que essas substâncias possam chegar até o xilema. Beleza? Então, a gente consegue ajudar a explicar um dos motivos da condução da seiva bruta para cima, vencendo a força da gravidade. O problema
que aí explica porque só isso não é a explicação total do motivo da seiva bruta conseguir vencer a força da gravidade, subir da raiz até a folha, é porque nem todas as plantas possuem essa característica. Então, nem todas possuem essa característica, mas em todas a seiva bruta sobe. Então, o que mais a gente tem? A gente tem a capilaridade, que também ajuda a explicar. Nesse caso, a gente vê que as moléculas de água sobem espontaneamente em um tubo de pequeno calibre. É só você pegar um canudo e colocar na água. Você vai ver que a quantidade de água que fica dentro do canudo é maior que a média de água que está lá dentro daquele copo. Então, essas moléculas de água sobem espontaneamente. E aí, você tem a adesão da molécula de água e o tubo e ligação de hidrogênio entre as moléculas de água. E aí, a água sobe por força de adesão até igualar a força gravitacional. Só que o máximo que a água pode alcançar nesse caso é meio metro de altura. E nós temos plantas muito maiores que meio metro de altura. Então, nós temos a pressão positiva da raiz que contribui para explicar a condução da seiva bruta. Então, a pressão positiva da raiz nos ajuda a explicar esse processo que está acontecendo aqui, ó, da absorção dos nutrientes através do simpoplasto ou do apoplasto, passando aqui pela célula de Caspary, né, da estria de Caspary, e a gente tem a capilaridade, que é uma característica física da água. Mas sozinhos, só eles não explicam por que a seiva bruta sobe até as folhas. A gente tem uma explicação melhor. Hoje, através do avanço da fisiologia vegetal, a gente tem a compreensão da nutrição vegetal, que é a teoria do Dickson, a teoria da tensão-coesão. Como que se dá essa condução da seiva bruta? Primeiro ocorre a transpiração foliar, então a folha está transpirando. Aqui o epiderme, o corte da folha, então está transpirando. Está transpirando, está saindo o quê? Vapor de água, está entrando no ar atmosférico. A pressão dentro do xilema das folhas, então, diminui. Então, com a absorção desse vapor de água, com a saída do ar atmosférico, a pressão do xilema diminui. E aí começa a ter fluxo de água no sentido caule-folha, muito parecido com o canudo. Então, quando você está chupando, por exemplo, a água de um canudo, de um copo com água, você está fazendo o mesmo processo da transpiração foliar. Por quê? Você está fazendo uma diferença de pressão, a pressão dentro do xilema diminui e faz com que a água e esses sais minerais, então, comece a subir. Então, essa pressão dentro do xilema do caule diminui e começa a ter fluxo de água, então, da raiz para o caule. Funciona muito parecido com o canudo, né? E aí a coesão das moléculas de água e a tensão da coluna de água no xilema permite a subida da água da raiz até as folhas. Então, o que a gente tem é a teoria da tensão-coesão, que é a diferença de pressão dentro do xilema. Então, a transpiração que acontece lá dentro da folha, que acontece dentro do estômago, faz com que haja uma diferença de pressão no sentido raiz-caule e que acontece, folha-caule, raiz-caule, fazendo com que toda a água do xilema suba até as folhas. É essa a explicação que nós temos para que aconteça essa movimentação da seiva bruta em um gradiente contrário ao da gravidade, beleza? Então, essa é a explicação que a gente tem agora para justificar por que a gente tem uma quantidade, então, de seiva bruta subindo no sentido diferente da gravidade, beleza? Bom, agora vamos ver a nutrição orgânica das plantas, né? Ainda na nutrição vegetal. As plantas são autótrofas, né? E produzem sua própria matéria orgânica por meio da fotossíntese que a gente estudou até babá ano passado, né? Que a gente já viu na nossa matéria. E a gente tem as trocas gasosas via estômatos. E como que é a estrutura desses estômatos? A gente tem duas células guarda, né? Que são fotossintetizantes. A gente tem as células subsidiárias, que são essas aqui, que ficam ao redor da célula guarda. E a gente tem o ostíolo, que é a abertura entre as células guarda. Então, aqui a gente tem a célula guarda, né, que é fotossintetizante. Aqui a gente tem a célula subsidiária e a gente tem o ostíolo. Então, o ostíolo aqui que é a abertura para a entrada de gás carbônico e saída para o oxigênio durante o processo da fotossíntese e também para a saída de vapor de água durante a transpiração, né? Então, a gente tem essas trocas gasosas via estômatos e também a respiração da planta, né, que também acontece por ali. Então, vamos ver a nutrição orgânica das plantas com o estômago aberto e fechado. Quando a gente tem o estômago aberto, a gente vê o ostíolo aqui aberto, né? Então, você tem entrada de carbo.
você tem a água entrando nessas células guarda, né? As células guarda então ficam cheias de água, e como essas células, você tem a água entra nessas células guarda, a célula guarda fica túrgida. Então, se ela fica túrgida, promove a abertura do ostilo. Então, é a entrada de K, né? Que a gente vai ter aqui o potássio, a entrada de potássio, a água entra na célula guarda, faz a célula guarda ficar túrgida, e aí você tem a abertura do ostilo. Agora, como que acontece o estômago fechado? O estômago fechado é o contrário. Você tem a saída do K, então a água sai da célula guarda, a célula guarda fica plasmolizada e fecha o ostilo. Então, quando você tem entrada de K, a água entra na célula guarda, abre a célula guarda, né? E a célula promove a abertura do ostilo. E no caso do fechamento, saída de cá, a água sai da célula guarda, ocorre o fechamento do ostilo. Então veja que a gente tem um papel fundamental do potássio e da água para a abertura e fechamento do ostilo do estômago. Beleza? Isso é muito importante ficar claro para entender como se dá a abertura e fechamento dos estômagos das folhas. Bom, outros fatores que vão determinar a abertura dos estômagos, galera. Luminosidade. A presença de luz estimula a abertura dos estômagos. Então, a maior parte das plantas, ela tem o estômago aberto durante o dia por estímulo da luz, a não ser que esteja com falta de água, uma situação dessa, e fecha à noite. De dia, então, tem a luz, então se tem luz, tem fotossíntese, então tem a abertura do estômago, acontece também a troca gasosa o tempo todo. Então, isso acontece na presença de luminosidade. Né? Uma das características que algumas plantas fazem, como por exemplo, plantas adaptadas a locais muito quentes, é ter o estômago na parte de baixo da folha, ou até no caule. Por quê? Porque diminui a quantidade de luz presente e faz com que esse estômago fique mais tempo fechado, evitando a perda de água em locais de deficiência hídrica. Né? É comum com plantas de deserto isso acontecer. São as chamadas plantas CAN. A concentração do gás carbônico também é importante. Baixa concentração de gás carbônico, abre o estômago. Alta concentração de gás carbônico, fecha o estômago. Isso é uma adaptação para quê? Para a fotossíntese. Porque o gás carbônico, então, ele tem uma relação, como nós já vimos, com a fotossíntese e tem também uma necessidade com a troca, né? Que ele é utilizado para a fabricação da glicose que a planta utiliza na geração de ATP, né? Que é o seu alimento, e também tem uma relação durante esse processo fotossintético. Então, a gente consegue perceber a abertura e fechamento de estômago também relacionada à concentração do gás carbônico. E a gente tem também a disponibilidade de água, que eu acabei de explicar quando eu falei dessas plantas adaptadas a locais desérticos, né? Que é a disponibilidade de água. Quando a gente tem pouca água no solo, o estômago se fecha. Por quê? Para não perder essa água através da evapotranspiração. E quando tem muita água no solo, o estômago abre, porque pode perder água por evapotranspiração tranquilamente, que está cheio de água para a raiz absorver. E isso é uma adaptação à economia hídrica. Então veja como o estômago ele tem uma adaptação ao longo da evolução das plantas para conseguir se adaptar à luminosidade, à concentração de gás carbônico e disponibilidade de água. Então ele é muito importante para garantir, como nós vimos, o transporte da seiva bruta, da raiz até a folha, e ele tem fatores que o influenciam para o seu fechamento ou a sua abertura. Beleza? Bom, na nutrição vegetal, nós vimos então como se dá a condução da seiva bruta. Agora a gente tem que ver como se dá a condução da seiva elaborada. A teoria mais aceita para explicar a condução da seiva elaborada é a chamada do fluxo de massa. Como que a matéria orgânica então se movimenta? Você tem as folhas, que têm a maior concentração de matéria orgânica, e as raízes, menor concentração de matéria orgânica. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem o fluxo de água de xilema e floema, né? E quando você tem esse processo de transpiração, faz a água, né, e tudo subir aqui pelo xilema. Quando chega no floema, aqui você tem a sacarose, e você tem o fluxo de água entre xilema e floema. A água passa, então, do xilema para o floema e que tem maior concentração de matéria orgânica, né, que é a sacarose. E aí, quando o floema a água atinge aqui dentro do floema, empurra a molécula orgânica para baixo, que é para onde ela vai ser assimilada, seja para a raiz, seja para outras folhas,
para chegar até levando os nutrientes para toda a planta. Então, veja, como que vai acontecer? O fluxo de massa. Chegou, o floema está cheio aqui de sacarose, que acabou de ser produzido o alimento da planta, como a gente viu. Então, precisa fornecer esse alimento para as mitocôndrias quebrarem e formar ATP. Então, aqui, ó, você tem a água passa do xilema para o floema, então, por uma diferença aqui de fluxo de massa, como ele tem uma menor concentração de matéria orgânica da raiz para a folha, né? Então você tem uma diferença que vai fazer um movimento contrário. Então aqui na evapotranspiração a gente tem uma diferença de pressão e aqui a gente tem um fluxo de massa. O floema tem mais concentração de matéria orgânica do que a raiz. Então, como tem mais concentração de matéria orgânica, essa matéria orgânica, então, vai descendo para alimentar toda a planta. Tá claro? É assim que a gente tem a condução da seiva elaborada. A gente tem a condução da seiva bruta por evapotranspiração igual ao canudo, e no caso da seiva elaborada, tem muita sacarose, vem a água, então aqui a gente tem um ambiente com maior concentração de matéria orgânica, e quem tem maior concentração de matéria orgânica vai para onde tem menor concentração de matéria orgânica, que é o resto da planta. Beleza? Então a gente já consegue ver aqui como se dá a condução tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada. Dois fatores fundamentais quando a gente estuda a fisiologia vegetal. Bom, e aí a gente vai ter então o que faz com que a água vai se movimentar no interior do floema é a diferença então de pressão osmótica entre o órgão fonte folha e o dreno raízes, que é o que nós estamos vendo aqui, que é o fluxo de massa. Então a gente tem esse fluxo de massa, faz descer e na verdade a gente tem o que? Pressão osmótica da folha para o dreno. Né? Então a água que vem do interior do floema é a diferença de pressão osmótica entre o órgão fonte e o dreno da raiz, que vai fazer esse movimento contrário que a gente viu. Beleza? A condução da seiva elaborada, a gente tem um experimento de fluxo de massa que é muito legal. Uma bolsinha com solução de glicídio e uma bolsa com água pura, e deixa numa solução de água. Depois de algum tempo, né, claro que tem que ser uma estrutura semipermeável, né, que permite o movimento líquido por osmose, a gente tem o fluxo de água e glicídios aumentado no espaço, mostrando o quê? Mostrando que tem essa movimentação. E, por consequência, além do aumento de líquido desse lado, a gente tem a condução do glicídio rumo à bolsa de água pura, mostrando que esse é o movimento que acontece aqui, ó, do floema, levando, portanto, esse fluxo de massa da área mais concentrada para a menos concentrada. Então é assim que a gente consegue a movimentação, né, necessária dos nutrientes lá do floema ao longo de todo o corpo do vegetal, sendo capaz de alimentar até as raízes, beleza? Então agora a gente já conseguiu entender como se dá, além dos macro e micronutrientes, a nutrição vegetal através do xilema e do floema, como que se dá o transporte em cada um deles. Isso são questões muito importantes e que caem, viu? Vocês têm que saber esses motivos lá na hora do Enem. Agora nós vamos falar dos hormônios vegetais. Os hormônios vegetais são também muito importantes para as plantas. E eles são 5 principais, e nós temos que saber as características deles, porque eles caem misturados e fazem com que a gente não consiga ou confunda a função de cada um. Então, os hormônios vegetais são os fito-hormônios, né? E que vão regular o funcionamento fisiológico das plantas. E são 5: auxina, citocinina, etileno, giberelina e ácido abscísico. Tem que saber todos eles aqui. Tem que saber não só o nome, como também a função. A auxina, né, que é chamada também de AIA, foi descoberta pelo Darwin. É curioso isso, né? Porque além da famosa teoria da evolução, ele teve um papel na descoberta da auxina. E onde ele é produzido, tem que saber isso aqui: gema apical do caule. Então ele trabalha com alongamento celular. Então o crescimento da planta tem uma relação com a auxina. A liberação da auxina faz com que a planta cresça, né? Cresça para cima, em especial. Então ele tem a função de alongamento celular, alguns movimentos vegetais, em caso de tropismo, plantas que fazem pequenos movimentos, como por exemplo o crescimento para o lado. Então você tem a auxina trabalhando em casos como esse, enraizamento de estaca, dominância apical e desenvolvimento do caule da raiz. Como que se usa a auxina? Por exemplo, você tem um vegetal lá, você tem, sei lá, uma roseira, e durante uma época do ano é indicado que faça poda. Por quê? Porque quando você faz a poda, que é o crescimento dos lados, você corta então
as gemas apicais do caule desses lados. Então, a liberação de auxina diminui desses lados e começa uma liberação maior de auxina na gema principal do crescimento vegetativo da ponta. Então, faz com que a planta cresça para cima. Então, quando você faz a poda da planta, o que você está fazendo, na verdade, é fazendo com que a auxina seja liberada somente na gema apical do caule, na parte principal de crescimento vertical. Então, faz com que a planta cresça para cima. É por isso que você faz a poda para o crescimento da planta, entendeu? Tem uma relação direta com a presença da auxina, que é esse hormônio vegetal relacionado ao crescimento vegetativo. Bom, aqui no caso do alongamento celular, como que se dá aqui a presença da auxina? Vamos ter atenção. Tem uma membrana plasmática, tem uma parede celular. Então vamos ver o que está acontecendo aqui entre a membrana plasmática e a parede celular. A auxina estimula aqui a estrutura, né, para conseguir passar da membrana para a parede. Você tem a proteína aqui bombeadora de hidrogênio. Então a auxina estimula, vai bombear H+. Esse H+, chegou aqui na parede celular, ele vai formar então, nas moléculas de celulose, a expansina, que vai fazer acontecer o alongamento. E isso gera a expansão da parede celular, faz com que a parede celular, então, dessa célula cresça. Então ele conduz o alongamento celular. E aí você tem mais água sendo disponibilizado aqui dentro do espaço preparado aqui para a reserva energética, né? A gente tem preparado, então você tem aqui a membrana plasmática, a parede celular, a auxina estimula essa proteína bombeadora, então, de hidrogênio, esse H+, vem para a parede celular, gera a expansina, a molécula de celulose, então, sofre alongamento. É assim que acontece o alongamento celular na ponta da célula. E esse espaço é preenchido, então, com água que vai aqui para dentro como substância de reserva, né? Ainda aqui na auxina, ela também controla o tropismo, como a gente falou, que é o movimento de curvatura da planta em resposta a um estímulo. Isso é muito comum com luz. Então, às vezes, a planta ela tem um tronco que cresce torto. O que está acontecendo? É um tipo de tropismo aqui, que é o fototropismo, que é quando a fonte estimuladora do movimento da planta é a luz. Então, vem muita luz de um lado, então a planta é iluminada, a auxina, então, ela migra para o lado oposto. Então, presta muita atenção aqui que isso cai em questão. No caso do fototropismo, a auxina ela vai migrar de um lado para o outro. Então, o lado que tem mais enverga em cima do lado que tem menos auxina. Então, a concentração de auxina ela é inversa ao local em que a planta dobra no caso de fototropismo. Muita atenção. A concentração de auxina ela é no local contrário à dobra. Beleza? Isso acontece em fototropismo. Se está com dúvida, pausa o vídeo, volta e confere. O fototropismo acontece pela movimentação da auxina, que é esse hormônio vegetal extremamente importante para o crescimento vegetativo. O fototropismo, então, é muito interessante ver aqui que acontece um movimento contrário entre caule e raiz. O excesso de auxina estimula o alongamento celular no caule, né? E nós já vimos, então, que ela concentra do outro lado e faz com que tenha esse alongamento para a planta envergar. No caso da raiz, o excesso de auxina inibe o alongamento celular, que é o fototropismo negativo. Então, a auxina, ela atua de forma inversa, gente, no caule e na raiz. Então, quando você tem aqui um estímulo de luz aqui, por exemplo, de um lado, então você vai ter uma quantidade maior de auxina migrando para o lado oposto à luz, faz com que o caule se dobre em direção à luz, que é o fototropismo positivo, e aí faz com que a raiz se alongue e dobre em sentido contrário à luz. Então, a auxina tem uma relação também, vai fazer esse alongamento no sentido contrário na raiz. Então, ela diminui o alongamento da raiz, diminui o alongamento, não permite o alongamento da raiz, deixa a raiz torta e faz com que você tenha um alongamento do caule. Então, muita atenção, porque a auxina ela atua de maneira oposta no caule e na raiz. O excesso de auxina no caule, fototropismo positivo, alonga o caule. Excesso de auxina na raiz, inibe o crescimento da raiz. Então, ela vai para o lado oposto.
tá? Muita atenção nisso, isso é questão que cai, mistura o fototropismo positivo e negativo, a ação da auxina na raiz e no caule. Fica atento com isso, não erre. Então tem que ficar de olho, porque o excesso de auxina é que vai fazer o fototropismo positivo do caule dobrando para o lado em sentido à luz e que vai fazer o fototropismo negativo na raiz, evitando que ela cresça dobrando em direção contrária à luz, ok? Atenção nisso daí. Seguindo então, a gente tem ainda, né, o gravitropismo que pode acontecer, que aí o tipo de tropismo em que a fonte estimuladora é a força gravitacional. Aí agora vai acontecer o contrário. O caule tem gravitropismo negativo e a raiz gravitropismo positivo. Então a planta está lá em posição horizontal. O que vai acontecer? Você vai ter a força da gravidade fazendo com que a auxina se acumule na região inferior da planta. Então, se acumula na região inferior da planta, aí você tem o que nós já vimos antes. A auxina diminuindo o alongamento da raiz e o caule, ela preparando o alongamento do caule. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, uma situação também que pode acontecer de geotropismo, que é o caso do gravitropismo. Gravitropismo cai? Muito raro. O que cai mesmo é fototropismo. Fototropismo cai com mais frequência. Então, mais atenção no fototropismo. O gravitropismo é apenas mais uma forma de geotropismo que tem um funcionamento parecido com o que a gente já viu, né? A única diferença que a gente vai ter é que o gravitropismo negativo agora é no caule, que o gravitropismo positivo agora é na raiz, certo? Então a gente vai ter essa situação acontecendo, e aí depois a gente tem a inibição do alongamento da raiz por conta da auxina e o alongamento do caule por conta da auxina, como a gente já viu antes, beleza? Outra questão que nós temos, os nastismos. Os nastismos são um movimento que ocorre em resposta a um estímulo, só que não são orientados pela fotoestimuladora, então não tem participação da auxina, tá? Então a auxina, dessa vez, é inocente. Então as plantas carnívoras, as plantas sensitivas, elas se dão quando a gente tem o nastismo acontecendo, né? Então a gente tem uma situação como essa se dando, beleza? Então, ainda sobre aqui os nastismos, a gente tem a fonte estimuladora. Então, uma planta carnívora, né? Aqui uma planta sensitiva, que é a mimosa, e ambas a gente tem o nastismo, sem auxina. O negócio é um estímulo externo. Atenção nisso daí, beleza? Então vamos lá. Auxina, outra função. A auxina, nós estamos vendo que ela tem muita função, né? Ela realmente é extremamente importante para a planta, gente. Então a auxina talvez seja o principal hormônio que a gente tem que saber. Enraizamento de estacas. Estímulo da auxina faz a raiz adventícia surgir a partir de estaca. Então você tem a estaca, você tem a produção de auxina, e a produção de auxina, né, ou AIA, faz então com que você tenha um crescimento de raízes adventícias. A raiz é mais sensível à auxina que o caule. Então veja aqui, uma concentração, isso aqui, esse gráfico é muito importante. Veja a porcentagem de indução. A raiz, no caso aqui de desenvolvimento de raiz e caule, pensando nesse caso aqui, a raiz ela é mais sensível à auxina. Então, uma pequena concentração aqui na raiz já é suficiente para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento de raízes adventícias. Se aumenta demais esse crescimento, né? Você tem uma concentração maior de AIA, de auxina, então já começa a perder o efeito. Então, o efeito da auxina, ela tem uma concentração baixa na raiz, mas no caule a concentração tem que ser maior. E aí a concentração necessária para o crescimento do caule da auxina é muito grande, mas em excesso também pode fazer o seu decrescimento. Então, uma concentração que induz crescimento ótimo do caule tem efeito inibidor sobre o crescimento da raiz. É por isso que acontece isso daqui que nós vimos, ó. Porque aqui, ó, a quantidade de auxina é tão grande que vai fazer com que o caule cresça e faz com que a raiz pare de crescer. É essa a explicação. A explicação que nós temos é o efeito do AIA, a concentração da auxina, que atua de forma diferente na raiz e no caule. Sacou? Tá claro isso para todo mundo? Se não entendeu, pausa o vídeo, dá uma conferida. A auxina é um hormônio muito importante de entender sua função dentro da fisiologia vegetal, viu, galera? Muito importante mesmo. Auxina.
Outra importância, dominância apical. Ela é produzida na gema apical, né? E exerce inibição sobre as gemas laterais. É por isso que você faz a poda que eu expliquei. Se você tira aqui a gema apical, tirou. A gema lateral passa a se desenvolver. Isso no caso da poda para crescer para o lado. Se você quiser fazer uma poda para crescer para cima, você mantém a gema apical e você faz pequenos cortes nos ramos laterais. Então, é o uso da auxina, a melhor forma de utilizar esse hormônio, que nos caracteriza a famosa poda que acontece nos vegetais, tá claro? Então isso é muito interessante da gente saber como que a auxina é importante para a planta. Agora nós vamos falar de mais um outro hormônio, vamos falar do segundo dos 5 hormônios que nós estamos estudando. Agora nós vamos falar da citocinina. O que a citocinina estimula? Primeiro, estimula a divisão celular, estimula a diferenciação dos tecidos da planta, que nós ainda vamos ver na morfogênese, estimula o alongamento do caule, promove o retardo do envelhecimento da planta, que é a senescência, e quebra a dominância apical para o desenvolvimento das gemas laterais. Então, para desenvolver a gema lateral, quando você poda em cima e corta a gema apical, você para a auxina e fortalece a citocinina que começa a fazer crescer para o lado. Entendeu? E aí, a auxina e citocinina também pode ser utilizado em conjunto para promover diferenciação celular em vegetais e formação de plantas inteiras a partir de um conjunto de células. Isso aqui é muito interessante. Você tem o caulo, do caulo saem as raízes e depois vem os caules e as folhas. Quem que está atuando aqui? Auxina e citocinina. Então, basta você ter uma parte aqui do vegetal, e se você tiver aqui o estímulo com a presença de auxina e citocinina, você consegue garantir esse crescimento. Veja como a citocinina é também um hormônio muito interessante. Bom, os outros a gente não vai dar a atenção que a gente deu à auxina com tanta ênfase. O que a gente precisa saber aqui? Principalmente, citocinina estimula a divisão celular, quebra a dominância apical e promove o desenvolvimento de gemas laterais. Essas são as principais características da citocinina. Tá claro? Importante ficar claro aí para todo mundo aí. Tá com dúvida? Pausa e vê de novo. Etileno, que é o gás eteno. O etileno, ele promove germinação de planta jovem, amadurecimento dos frutos, envelhecimento celular, estimula a floração, promove a absção foliar, que é a queda das folhas. O que é mais importante aqui? Amadurecimento dos frutos e queda das folhas. Então, por exemplo, quando a gente tem a liberação desse gás etileno, você promove, então, um estímulo ao amadurecimento dos frutos. Então, aqui é um exemplo que até tem aqui, no cultivo da banana, queima a serragem porque libera gás etileno. Esse gás etileno promove o amadurecimento do fruto, né? E promove também a queda das folhas durante o outono das plantas de regiões temperadas, né? É importante a gente estar atento porque o etileno, ele amadurece o fruto, mas ele não muda a estrutura interna. Então, quando, por exemplo, às vezes a gente acha uma maçã super bonita na feira e você vai comer, parece que a maçã está com gosto de cera, é porque com certeza aquela maçã, o produtor usou etileno para ela ficar vermelha mais rápida. Não esperou o amadurecimento. Então, o etileno, ele causa o amadurecimento dos frutos, mas ele não faz com que o tecido vegetativo amadureça da mesma forma. Então a maçã pode estar vermelha sem estar boa para o consumo, nesse exemplo que eu coloquei. Então o etileno ele é muito utilizado pelos produtores quando ele quer adiantar a safra para fazer a venda do seu produto. É claro que o uso excessivo do etileno faz com que haja uma queda na qualidade do produto. Então isso é muito arriscado para o produtor o uso. O que você precisa saber aqui sobre etileno, principalmente? Promove o amadurecimento dos frutos, promove a queda das folhas. Essas são as duas principais características do etileno, que é produzido naturalmente nas plantas, mas que pode ser produzido de maneira artificial pelo ser humano com interesse na produção vegetal. Beleza? Agora a gente tem a giberelina. A giberelina promove o crescimento dos frutos partenocárpicos, né, aqueles que não precisam de reprodução, o alongamento caulinar, mobilização de reserva de semente para o embrião e quebra a dormência de semente e gema. É o que acontece muito na primavera, quando ele é mais liberado para começar o crescimento das plantas, né? Então, quando a gente tem aqui o desenvolvimento de frutos sem fecundação, ó, a gente tem a giberelina, que são esses casos aqui que a gente tem alguns, mas o principal é quebra de dormência da semente.
Então, giberelina, falou em giberelina, o que você pensa? Quebra de dormência em semente gema. É comum utilizar você ter a liberação de giberelina quando você tem uma grande quantidade de sementes e precisa que essas sementes quebrem a dormência para serem plantadas. Então, a giberelina tem essa função importante na quebra de dormência de sementes. Beleza? Então, atenção, falou giberelina, quebra de dormência. Ácido abscíssico. Ela vai fazer a dormência das gemas e sementes. Então, no inverno, quando diminui a reprodução das plantas, você tem, então, o ácido abscíssico acontecendo. Então, aquele monte de planta, por exemplo, quando a gente vê em regiões temperadas, igual o exemplo da imagem aqui, a gente tem, então, essa dormência acontecendo por conta do ácido abscíssico. Além disso, promove o fechamento estomático quando falta água no solo e induz o envelhecimento de folhas, frutos e flores. Essas são as três funções do ácido abscíssico principais. Então, aqui, ó, a dormência da semente, então você tem o ácido abscíssico para dormência e você tem a giberelina para quebra da dormência. Então, atenção nisso daqui. Isso é questão que confunde. Ácido abscíssico, você tem a dormência da semente, você tem, então, a giberelina para quebra da dormência da semente. Eles atuam de forma alternada. Então, no inverno, principalmente, você tem a liberação de ácido abscíssico. E na primavera, você tem a liberação da giberelina, certo? Atenção também à relação dela com o estômago, quando tem deficiência hídrica no solo. Bom, a gente tem também o fotoperiodismo. O fotoperiodismo é quando a gente tem algumas plantas angiospermas que têm resposta a um período de luminosidade diária, que é o chamado fotoperíodo. Tá? Então, nós vimos ali a função dos 5 hormônios e agora nós vamos continuar vendo as funções dentro da fisiologia vegetal. O fotoperíodo crítico, chamado FPC, é o valor em horas de iluminação que determina a floração ou não de uma planta. Existem espécies que, por exemplo, tem uma quantidade que é de 8 a 10 horas necessárias por dia para conseguir florar, do contrário não acontece. E esse fotoperíodo crítico, cada espécie tem o seu, que é o valor em horas de iluminação para a planta florar, ou seja, para ela dar origem a novos indivíduos. Se não me falha a memória, algumas espécies, como o café, por exemplo, têm de 8 a 10 horas de necessidade de iluminação para a floração. Esse é o fotoperíodo crítico, por exemplo, dessa espécie. E aí a gente tem plantas de diferentes tipos. As plantas de dia curto, que florescem quando a duração do período iluminado é inferior ao fotoperíodo crítico. As plantas de dia longo, que é quando a duração do período iluminado é maior que o fotoperíodo crítico. E as plantas indiferentes, que não faz diferença o fotoperíodo. Então, esse fotoperíodo, a gente tem que ter atenção. Tem planta de dia curto, então a floração se dá quando a duração do período iluminado é inferior ao fotoperíodo crítico. A planta de dia longo, que é quando a duração do período iluminado é maior que o seu fotoperíodo crítico. E as plantas indiferentes, que não faz diferença para a floração. Então, todas essas três caracterizações aqui, ó, tem uma relação com o fotoperiodismo. Atenção com o fotoperiodismo para entender planta de dia curto, de dia longo e indiferente. Durante a produção, o produtor rural, muitas vezes, ele trabalha com esse fotoperiodismo porque ele sabe qual é a quantidade necessária, por exemplo, de luz solar para aquele vegetal conseguir se desenvolver. Quem tem muito interesse nisso? O pessoal da agronomia que trabalha com produção de cultivares, entre outras coisas, certo? Aqui o fotoperiodismo, então vamos lá. Planta de dia curto. Fotoperíodo crítico da espécie 11 horas. Então, se tiver, por exemplo, no verão, 16 horas o dia, 8 horas da noite, um dia longo, não floresce. No inverno, que você vai ter o dia curto, floresce. Isso ajuda a explicar a floração de espécies de flores de acordo com a época do ano. Isso é um dos motivos que pode acontecer. Então, a planta do dia curto floresce quando submetida a um período de luminosidade inferior ao seu fotoperíodo crítico. Isso acontece com as plantas que florescem no inverno, principalmente. São plantas de dia curto. Olha que doideira, né? Aposto que muita gente não sabia dessa informação. E as plantas de dia longo são aquelas que florescem principalmente no verão, que o fotoperíodo crítico da espécie é de cerca de 15 horas, e como no verão a gente tem uma média de 16 horas de luz, a gente tem uma floração no verão, e no inverno, como o dia é curto, você não tem floração. Então ela floresce quando é submetida a um período de luminosidade superior ao fotoperíodo crítico. Isso é muito importante também para a gente entender. Então, por isso que a gente tem planta que só floresce no verão, por isso que a gente tem planta que só floresce no inverno. Doido, né? Isso é importante demais de saber. O fotoperiodismo, né?
Mostra também que os estudos mostram que não é o período de luminosidade que efetua a floração, isso é muito doido, é o período de escuro que a planta é submetida. Então, apesar da gente falar planta de dia curto, planta de dia longo, na verdade a planta de dia curto, ela necessita de uma noite longa para florescer, e uma planta de dia longo necessita de uma noite curta para florescer. Então, os estudos mostram que a relação que se tem é de quanto não se ganha de luz. Né? Interessante isso daí, né? Mas apesar de tudo, os nomes continuam plantas de dia curto, planta de dia longo. Beleza? Atenção nisso daí. Então nós temos aqui, ó, quando você interrompe o período noturno por um breve período luminoso, a planta de dia curto não floresce, pois na verdade ela necessita de uma noite longa. Aqui, né, dia longo, quando é o dia curto com interrupção, não floresce. Por quê? Porque ela necessita de uma noite longa para floração. Esse é um dos experimentos mais legais que eu já vi. E aí você pega a mesma coisa. Se você interrompe o período noturno por um breve período, a planta de dia longo floresce, porque ela necessita de uma noite curta. Então aqui, ó, no dia longo ela floresce, no dia curto ela não floresce. Agora, se tem o dia curto e interrompe o dia curto com uma luminosidade, ela floresce. Assim que você consegue garantir, por exemplo, floração de maneira diferente quando você pega essas plantas de dia longo fora do seu período. É através de experimentos como esse. Massa, né? Então, espero que tenha ficado claro para todo mundo aí sobre fisiologia vegetal. A gente segue com mais 2 aulas sobre o reino das plantas, onde a gente vai estudar mais estruturas vegetais que são importantes para o nosso devido conhecimento do reino das plantas, beleza? A gente se vê na próxima quinzena com mais aulas sobre plantas. Até lá!